Alô, bom dia a todos vocês que me acompanham neste instante. Eu quero falar hoje a respeito de um objeto aqui fundamental para a gente gerar formas dentro do Blender. E nós vamos rever esses conceitos usando a versão 3.5.1. Para você que está iniciando ou que já conhece e quer rever, me acompanhe para entender como funciona aqui esse objeto curva dentro do Blender 3D. Esse objeto aqui ele é representado por um símbolo que é um triângulo. Ele quer dizer que esse objeto é uma mesh ou malha. Então, se vocês olharem na barra de propriedades, as propriedades desse objeto vão estar representadas aqui nessa opção chamada Object Data, que tem o ícone de malha. Então, quando eu clico aqui vão aparecer todas as propriedades referentes ao objeto malha. Eu vou ocultá-lo aqui, porque eu não vou precisar dele. Para compreender como funciona o objeto, que é o objeto curva, nós podemos vir aqui e adicionar um objeto curva. Podemos usar também com o cursor na área, o Shift A, nós abrimos o mesmo menu, que vai aparecer lá em cima, e aqui nós temos como selecionar a curva. Normalmente, quando vocês inicializam ou instalam um programa, ele vai trazer objetos que vêm aqui do Bezier, e nas atuais versões, vem até essa opção chamada Full. Todos esses objetos que estão abaixo de Full, aqui, são objetos extras. Para poder ativá-los, a gente precisa vir aqui na opção Edit, em Preferences, clicar em Add-ons e pesquisar a palavra em inglês Extra. Vão surgir duas opções aqui para vocês habilitarem a de adição de meshes, Extra Objects, e a de adição de curvas, Extra Objects. Eu já deixei as duas habilitadas porque me permite que eu use mais recursos aqui junto ao Blender. Então, com elas duas ativadas aqui na esquerda, eu vou fechar e vocês vão ver que agora, quando eu aciono curva, eu vou ter todos esses objetos aqui que vão estar disponíveis para meu uso. Para compreender o objeto curva, eu vou fazer algo bem simples. Eu vou adicionar uma curva do tipo Bezier. Vocês vão ver que ela é um segmento. Na verdade, é um vetor. E quando a gente fala em vetor, nós estamos falando de uma forma que faz um segmento direcional. Esse segmento direcional, se vocês entrarem aqui no modo Edit Mode, vocês vão perceber que o objeto curva é formado por dois pontos de segmentos. E a ligação entre esses dois pontos de segmentos nós chamamos de segmento de curva. Quando nós selecionamos cada ponto desse, a gente pode ativar o movimento dele através dos nossos transformadores X, Y e Z. Cada ponto de segmento desse, já que se trata de uma curva Bezier, é formada por âncoras. Então, quando a gente seleciona um ponto, a gente tem também como selecionar a âncora dele. E aqui a gente distorce a curva. Se vocês olharem aqui em cima, notem que a curva agora tem uma sinuosidade maior do que tinha antes. Se eu volto aqui para o Edit Mode, seleciono a âncora em movimento, baseado no eixo Y, que é essa linha verde, ele vai fazer uma outra forma aqui junto ao objeto. Como eu falei para vocês, é um segmento direcional. Então, se vocês entrarem aqui, vocês não estão vendo a direção para onde essa curva está indo. Então, para facilitar isso, eu vou acionar aqui em cima o Shading, Viewport, e vou deixar esse fundo com tom branco. Agora, se eu quiser fazer com que apareça as direções dos segmentos, a gente vem aqui em cima na opção chamada Overlays. Nela nós vamos poder ativar cá embaixo, onde tem a opção Curve Edit Mode, a opção chamada Normals. Observe que agora surgiu a direção para onde essa curva está caminhando. Isso é fundamental porque há determinadas referências que nós vamos precisar junto à curva para fazer um objeto caminhar sobre ela. Então vai dizer qual é a direção que esse objeto vai andar. Então aqui nós temos essa referência representada aqui como se fosse uma espécie de espinha. E nós podemos também alterar a direção de caminho dessa curva. Como? É bem simples. Com ela selecionada, basta a gente usar o botão direito do mouse e aqui vocês vão ver que tem a opção chamada Switch Direction. Se eu selecionar aqui o Switch Direction, veja que ele mudou a direção da curva. Eu posso voltar para o Object Mode. Aqui no Object Mode, voltando com cinza mais leve para a gente entender, e se a gente acionar a câmera
travar a câmera e tentar posicionar essa curva dentro da visão da câmera e renderizar com F12, então clicando aqui em Render Image, vocês vão notar que não há renderização dessa curva. Porque para poder renderizar qualquer coisa, nós temos que ter o efeito tridimensional no objeto. É como se o objeto tivesse com faces. Como se trata de curva e curva não tem face, uma das formas que a gente tem de gerar o formato tridimensional para o objeto curva é vindo nas propriedades dele, que está representada por esse lacinho aqui com 2 pontos. Então a gente clica em Object Data Properties, aqui estão as propriedades e aqui nós temos uma guia chamada Geometria. Se nós abrirmos essa guia aqui, Geometria, nós temos a opção Geometria e temos a opção Bevel. Para entender como funciona cada opção dessa, nós vamos primeiro em Geometria. Se eu aumento o valor aqui do Extrude, é como se eu estivesse alongando aquela linha e ela gera esse formato que vocês estão vendo. Mas se vocês olharem pelo modo Edição, a linha está aqui no meio, tá vendo, pessoal? Mas ele gerou essa forma tridimensional. É possível renderizar ela agora? Sim. Se vocês vierem agora no Render Image, o formato vai ser renderizado. Tem condições também de fazer uma espécie de borda com uma certa grossura aqui, bem nas esquinas da linha que eu fiz, como vindo nessa opção chamada Bevel. No Bevel eu tenho como criar o chanfro da curva que eu gerei. Aqui em Depth eu posso aumentar essa profundidade, repare, como se tivesse com bordas em cima e embaixo, são bordas curvas. Aqui eu posso em Resolution melhorar a resolução dessa curvatura e se eu quiser por acaso fechar, é só eu clicar aqui em Fill Caps e vocês vão ver que eu gero uma linha com um formato interessante. Eu tenho a opção de vir aqui embaixo onde tem Start End Mapping, eu abro essa opção, veja que eu tenho um fator de início e um fator de fim. O que isso quer dizer? Que eu posso manipular essas duas caixas de valores para fazer com que ele se estenda de forma maior ou menor aqui junto ao segmento de linha. Então, se eu diminuo aqui o end, estou dando para ele um segmento menor. Então, eu finalizo deixando no valor total de end. Se eu quiser também fazer com que ele corra desse início para o fim, eu movimento esse fator aumentando o start até esse começo que está aqui, eu consigo, com esses dois valores, criar um segmento nesse ponto. Esse profile vai me permitir que eu mexa nessa linha desse espaço gráfico aqui embaixo para criar perfis personalizados para dar à minha linha um efeito mais interessante junto à curva. Vamos ver então a adição de uma curva nos tipos círculo. Veja que quando eu acionei, ele está utilizando o mesmo perfil que eu usei, já que eu adicionei o círculo dentro do modo de Edit Mode, ou seja, ele se baseia no objeto anterior que eu tinha feito. Então ele vai absorver a forma do objeto que está aqui no modo de edição, que foi aquela Bezier Curve anterior. Vou dar o Ctrl Z, mas se eu adicionar a curva pelo modo objeto, notem que ele não mantém aquela característica do objeto anterior, porque aqui é um novo objeto aparecendo na outline. Então, se eu clicar o S de escala e aumentar, uma forma que eu teria de criar um efeito tridimensional nessa curva seria, com ela selecionada, vindo aqui nas propriedades, vindo em geometria, eu poderia utilizar esse fator para criar uma espécie de um aro aqui, tá vendo? E tenho o objeto curva, então eu posso criar uma infinidade de formas possíveis com o objeto curva. Eu quero lembrar vocês que as curvas também, ela tem como vocês acrescentarem transformadores, ou seja, modificadores, clicando na seleção do objeto e podem adicionar esses modificadores que são pertinentes ao uso dela. Porém, eles só vão funcionar quando houver a conversão do objeto curva para o objeto malha. E para isso ser feito é simples. A gente pode selecionar qualquer uma das duas formas que são curvas, do qual nós agregamos uma aparência 3D e podemos vir aqui em cima na opção Object e vamos vir aqui em Convert
E vocês vão ver que temos como converter essa curva em mesh. Podemos também, com o objeto selecionado, usar o botão direito e usar também o Convert To. E clicando aqui em Mesh, notem que lá na Outline o símbolo de curva do Bezier círculo passa a ser um símbolo de objeto Mesh. Ou seja, esse objeto aqui ele não é mais um objeto curva, e sim um objeto malha. Ele vai estar representado na barra direita pelo símbolo objeto Mesh. Se vocês olharem esse objeto agora, vocês não vão conseguir editar a curva, porque ele agora é formado por vértices, arestas e faces. Vamos voltar ao Object Mode. Se eu selecionar o segundo objeto, notem que ele está aqui como curva ainda. Eu posso alterar essa curva. Mas se eu quiser convertê-lo, eu uso o botão direito, como exemplo, Convert to Mesh, e ele passa a ter o símbolo de malha. Um detalhe é que quando a gente converte o objeto, se nós tivermos aplicado qualquer um daqueles modificadores, aí sim aquele modificador poderá ser aplicado. Se entrarmos com o objeto no modo Edit Mode, na conversão nós temos que selecionar toda a malha que virou com essa conversão e vamos usar aqui um atalho que é a tecla M, que permite abrir o menu Merge, e aqui nós vamos usar essa opção chamada By Distance. Clicando nela, aqui embaixo vocês vão ver a quantidade de vértices dobrados removidos. Isso é importante. É evidente que falar sobre os objetos curva não abrange somente isto. Existe muito mais informações e é necessário que a gente, com o tempo, comece a mexer inicialmente nessas funções que foram aqui trazidas para que vocês possam ir cada vez mais se aprofundando sobre os objetos. Até o próximo tutorial.